Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Mundo UFG de hoje. A nossa conversa é sobre a saúde dos olhos. Temos aqui convidados para falar sobre esse assunto, sobre os principais problemas que atingem os nossos olhos, sobre prevenção e cuidados para a gente não ter esses problemas e também sobre a cegueira. De acordo com a OMS, a gente tem aí 2,2 bilhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou cegueira no mundo e metade desses problemas poderiam ser evitados. Nós vamos entender o que significa isso e como evitar, né, algumas questões da saúde dos olhos aí que podem acometer a população brasileira e mundial também. Eu quero então começar agradecendo a Jenny Silva, fazendo a interpretação de Libras do Mundo UFG de hoje. Jenny, muito obrigada pela parceria de sempre. Vou dar as boas-vindas também para os convidados do nosso primeiro bloco, o professor Marcos Ávila, da Faculdade de Medicina da UFG, também diretor do Centro de Referência em Oftalmologia da UFG e ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Agradeço também ao Dr. Luiz Fernando Chaves, oftalmologista formado pela UFG, mestrando em Ciências da Saúde na UFG e servidor do Serof. Bom, eu vou começar então fazendo aí a descrição da Jenny Silva como uma maneira da gente ser o mais acessível possível. A Jenny tem cabelos pretos e longos, é uma mulher parda de olhos castanhos escuros. Hoje ela está usando uma roupa toda preta, atrás da Jenny tem uma parede branca. Eu sou Letícia, uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros mais ou menos na altura dos ombros, estou usando uma roupa estampada colorida, rosa, amarelo e lilás. Atrás de mim, uma parede branca, de um dos meus lados uma TV com o logotipo do Mundo UFG e do outro lado uma plantinha com alguns livros aqui da TV UFG. Bom, eu queria muito então começar com o professor Marcos Ávila. Doutor, quando a gente pensa na saúde dos olhos, quais os principais problemas, as principais questões que podem acometer a saúde desses órgãos e que estamos mais propensos, que têm maior incidência no Brasil e no mundo? Doutor, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Eu queria que o senhor começasse fazendo sua autodescrição, por favor. Muito bem, Letícia, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez no Mundo UFG, um programa que tem sido um grande sucesso. Eu sou professor da UFG, me dedico às causas da saúde visual da população e, principalmente, hoje, a tratar os pacientes com doenças, facilitar o acesso de pacientes que tenham a necessidade do cuidado oftalmológico ao SUS. Então, essa é a nossa grande bandeira, que é a facilitação do acesso ao SUS. E você falou muito bem, as causas prevalentes de cegueira têm aumentado assustadoramente. Hoje, nós temos, por exemplo, no Brasil, 6 milhões de pessoas, veja bem, quase que a população do estado de Goiás, que tem cegueira ou deficiência visual grave. E esses são os problemas muito importantes, porque a maioria dos casos 60% desses casos de cegos poderiam ser evitados. E as causas prevalentes de cegueira, se descobertas a tempo, eu dou exemplo da retinopatia diabética, do glaucoma, da degeneração de mácula, se descobertos a tempo, antecipadamente, nós podemos instituir o tratamento e evitar a cegueira. Sem falar, obviamente, na catarata, que representa hoje cerca de 50% dos casos de cegueira no Brasil, que é uma cegueira reversível, pode ser operada e pode ser tratada. Vai ser um bate-papo muito bom, vai ser muito prazeroso estar aqui com você, ao lado do Luiz, e juntos nós podemos esclarecer ao seu público quais são as medidas mais eficazes para manter uma boa saúde visual a vida toda. Bom, então, continuando com esse bate-papo, eu agradeço mais uma vez ao Dr. Luiz, dou as boas-vindas também. E eu queria, Dr. Luiz, te perguntar o seguinte: o Dr. Marcos falou aí de evitar cegueiras, na verdade, evitáveis. Quando a cegueira já se instaurou, o início, né, da perda da visão, enfim, é possível reverter a perda de visão que já aconteceu ou o que se trabalha é desacelerar essa perda, doutor? Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Queria que o senhor começasse com a sua autodescrição também. Boa tarde a todos, eu sou o Luiz Fernando, sou médico oftalmologista, formado com orgulho aqui pelo esse centro de referência que é o Serof, pela UFG. Tive a oportunidade de trabalhar aqui, fazer minha especialização em São Paulo, no Banco de Olhos de Sorocaba, que é um dos maiores centros transplantadores da América Latina.
no intuito justamente de poder voltar e contribuir para o nosso centro. Igual, aproveitando a autodescrição, eu sou um homem branco, que estou aqui no meu consultório, de jaleco, acompanhado do meu olho ali, que é meu companheiro do dia a dia, e aproveitando a honra de estar aqui junto com o meu grande mestre e orientador, Dr. Marcos Ávila, que é sempre uma inspiração para mim, agora ele já deixou muito claro as causas de cegueira. O que é importante? Dependendo da causa que foi instaurada, se foi uma causa reversível, como a catarata, a gente consegue, assim, através da cirurgia, reverter para um processo de reabilitação visual em que o paciente vai conseguir ter uma boa visão depois do tratamento. Porém, dependendo da causa, por exemplo, se for um glaucoma, uma retinopatia diabética, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento para curar essas doenças. Por isso que o nosso foco é no controle. O que a gente vai fazer? Exames regulares, a gente vai tentar tratar, seja clinicamente ou através de cirurgia, para tentar estabilizar e salvar aquela visão que o paciente ainda tem e não deixar chegar no estado de cegueira completa. Doutor Marcos, como é que acontece a perda de visão? São tecidos dos olhos que ficam lesionados? O que acontece que nós vamos perdendo aí, em alguns casos, essa habilidade de enxergar, de ver? Invariavelmente são lesões anatômicas. A maioria das lesões são lesões que ocorrem nos tecidos mais nobres dos olhos, o nervo óptico e a retina. Lá é que estão instaladas as cegueiras irreversíveis. Outras causas, como, por exemplo, a córnea quando está opaca, e nós temos um dos maiores transplantadores do Brasil aqui, que é o nosso querido Luiz. Aliás, é um orgulho para nós, porque, não sei se você sabe, aproveitando para dizer que ele foi o melhor nota na prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, um aluno aqui da UFG. Isso foi uma notícia que se espalhou nos 4 cantos aí do Brasil. Então, uma vez as cegueiras estão instaladas, irreversíveis, as irreversíveis são geralmente lesões que afetam o fundo de olho, que é a retina, e o nervo óptico. Já, por exemplo, a catarata, que é uma cegueira causada por uma pacificação da nossa lente natural, que fica na frente do olho, essa catarata pode ser removida e substituída por lentes chamadas de lentes intraoculares. São tecnologias altamente sofisticadas, embora seja uma cirurgia rápida, de poucos minutos, de 15 a 20 minutos, às vezes até um pouco mais, meia hora, mas tem uma tecnologia enorme, porque essas lentes intraoculares devolvem o paciente a visão para perto, para longe, para meia distância, quando bem colocadas. De forma que as cegueiras são dependentes da sua localização anatômica, resultado do tratamento. E, obviamente, como o Luiz falou, e eu já tinha mencionado, a prevenção, eu acho que esse programa tinha que estar aqui. Nós tínhamos que estar voltados muito para o nosso público, e muita gente vai ver o programa, ficar preocupado com aqueles casos que podem estar com risco de ficarem cegos para serem adequadamente diagnosticados e tratados a tempo e a hora. Bom, aproveitando então que o Dr. Marcos tocou nesse assunto, vamos então esclarecer. Para começar, Dr. Luiz, que sinais a gente precisa observar que representam um risco para a nossa visão? A pessoa não tem nada, não tem nenhum diagnóstico, leva uma vida normal, mas que sinais que ela precisa começar a observar? Se algo está de errado, ela precisa procurar um médico. Perfeito, é uma ótima pergunta, viu, Letícia? Então, igual o Dr. Marcos enfatizou, o mais importante aqui, a gente quer buscar a prevenção. É claro que algumas doenças, elas vão dar sinais para a gente. Então, se o paciente sentir dor nos olhos, sentir que a visão está ficando embaçada, uma mancha preta fixa na visão, isso já são sinais que a gente tem que se preocupar. Entretanto, algumas doenças, elas não dão nenhum sinal. Por exemplo, o glaucoma. O glaucoma, ele é uma doença crônica em que não dói. Ele simplesmente vai ter uma perda progressiva do campo visual periférico. Ou seja, ele vai devagar constringindo esse campo de visão. Então, o paciente acaba que ele não vai ter um sinal muito típico. Por isso que é tão importante o exame oftalmológico regular. A gente precisa, todo mundo, ir pelo menos uma vez por ano ao médico. Se você tiver algum fator de risco, alguma doença, se você já tem pressão alta, você tem diabetes, isso são fatores que podem afetar a visão. Igual o Dr. Marcos enfatizou, a gente tem a retinopatia diabética, em que aqueles pacientes que são portadores do diabetes, seja do tipo 1 ou tipo
2, com o tempo, essa alteração metabólica, ela vai afetar a visão. Então, por isso que é muito importante o exame do fundo do olho, pelo menos uma vez por ano. Todo mundo é necessário fazer esse acompanhamento. Doutor Luiz, você comentou da diabetes. Quando se faz o tratamento do problema de visão por conta da diabetes, é um tratamento único? Controlando a diabetes, consegue-se controlar também o problema de visão ou são 2 tratamentos diferentes? Muito bem lembrado, Letícia. O que é importante? A base do nosso tratamento é o controle da glicemia, o controle justamente do valor do diabetes. Só tudo vai partir daí. A partir do controle glicêmico, a gente vai fazer o exame do fundo do olho, a gente vai fazer esses acompanhamentos e a gente vai fazer um acompanhamento, na verdade, multiprofissional. Nós vamos acompanhar o olho, a gente vai conseguir avaliar justamente o fundo do olho, a retinopatia diabética, mas que pode ser que seja necessário fazer injeções, fazer laser, fazer cirurgia para a gente poder controlar esse quadro. E junto também, é importante lembrar que tem que ter uma avaliação da função dos rins, tem que ter uma avaliação cardiológica. Então, lembrar que o paciente, ele tem, na verdade, toda uma gama de sinais e sintomas, todo um organismo que precisa ser cuidado. Então, na verdade, a gente vai ter uma parte essencial disso, que é a visão, mas que tem que ter, na verdade, um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Doutor Marcos, o doutor Luiz falou dos sinais aí que a gente precisa observar, mas que algumas doenças, como o glaucoma, são silenciosas, né? Mas um outro sinal importante, mesmo que ainda não se tenha sinais físicos, mas um outro alerta é a questão genética, né, professor? Que tipos de doenças, de problemas de visão, os familiares precisam ficar atentos, caso eles tenham aí, alguns casos, a mãe ou algum outro parente? E eu sigo no seu ritmo do glaucoma. O glaucoma é uma doença que tem um fundo hereditário extremamente importante. Filhos de pais com glaucoma têm uma chance muito maior de desenvolverem glaucoma do que pacientes que não têm a história do glaucoma na família. Outras doenças, tais como, por exemplo, descolamento de retina. Descolamento de retina, normalmente, ele é levado a acontecer quando a pessoa geralmente é míope e tem lesões que são afinamentos na retina. Essas lesões provocam a formação de um buraco. Através daquele buraco, o líquido migra para detrás da retina e descola a retina. Então, essas lesões podem ter um fundo hereditário. E, obviamente, também o próprio diabetes a gente fala e volta no diabetes. Né? Por que a gente volta tanto no diabetes? Porque no Brasil nós temos hoje 14 milhões de diabéticos, tem também uma predisposição hereditária, hipertensão arterial, é um fator de risco também muito importante, os lípides altos. E esses 14 milhões de diabéticos, Letícia, a metade, 50%, veja você, 7 milhões de pessoas têm risco de ter retinopatia diabética. E a retinopatia diabética é uma doença progressiva. Ela não começa de uma vez só e vai destruir a visão. Não, ela vai aos poucos destruindo a visão. Raros casos que a perda visual é abrupta. De forma que o controle glicêmico, como o Luiz já mencionou, o controle do diabetes é muito importante. Então, você tem que ter o paciente que tem um pai ou uma mãe diabética, que tem uma chance de ter diabetes, e o diabetes também, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse diabetes tem uma chance muito alta de, com o passar do tempo, não só pelo descontrole da glicemia, mas como o tempo da doença. Pra você ter uma ideia, pacientes que têm 15 anos de diabetes, ele tem uma chance quase de 50% de ter retinopatia. O diabetes tem 3 vezes mais risco de ficar cego do que o não diabético. Então, você falou nas doenças hereditárias, eu concluo dizendo, então, falei do glaucoma, falei casos de descolamento de retina, o diabetes e a sua tendência do diabetes levar para causas para retinopatia diabética. Essas são as principais e tem outras menores, que acho que não vale a pena nós entrarmos aqui, como algumas doenças hereditárias, tais como a retinose pigmentar. Outra vez você me entrevistou, nós falamos sobre célula-tronco, que é uma das possíveis alternativas para tratamento da retinose pigmentar. Essas tem um outro grupo das doenças chamadas então, de doenças neurodegenerativas, das quais a doença mais emblemática é a retinose pigmentar.
Doutor Marcos, um relatório da OMS sobre a saúde da visão, publicado ano passado, em 2019, fala de alguns fatores que vêm comprometendo, que vêm interferindo diretamente nesse tema. Um deles é o envelhecimento da população, né? A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais mesmo. Doutor, é natural que se comece a ter dificuldade de enxergar a partir de certa idade? E, por ser natural, não significa que não se deva procurar um médico, né? Se é natural mesmo. É natural, nós temos um envelhecimento da visão após os 40 anos, que é uma tal que todos nós conhecemos como vista cansada. É um fenômeno natural, porque os músculozinhos que fazem a contração da nossa lente natural dentro do olho, que é o cristalino, começam a ficar um pouco cansados nós não conseguimos acomodar para enxergar para perto. Então, vista cansada, falta de leitura para perto. Mas eu aproveito o seu gancho para dizer qual que é a população que está mais ao risco da cegueira. E eu te respondo já. A população idosa. A nossa população idosa é onde está o maior índice de cegueira. E esse índice de cegueira, além de ser na população idosa, é na população de baixa renda. Para você ter uma ideia, 1,2% da população de baixa renda, comparado com 0,3% da população de renda melhor, tem 1,2% dessa população que tem risco de ter baixa visual severa ou cegueira. Mas a grande maioria dos casos de baixa visual severa de cegueira no Brasil está justamente na população mais idosa. É por isso que essa população merece um cuidado todo especial na prevenção das causas prevalentes de cegueira, que a gente não insiste, você está falando, que são as irreversíveis, cegueira irreversível, glaucoma e retinopatia diabética, degeneração de e a reversível, infelizmente, a catarata, que é uma cirurgia fácil e que devolve a visão. Paciente idoso, risco maior de cegueira. Bom, e doutor Luiz, a gente comentou dos sinais, a gente comentou também da questão genética, mas no nosso dia a dia, a gente pode ter cuidados que vão refletir na saúde dos olhos? A gente está muito no celular hoje em dia, nas telinhas aí. Pessoal, muita gente também ainda está trabalhando no home office, às vezes extrapola as horas na frente do computador, tem consequências. Com certeza. Principalmente esse ano agora que a gente teve que adaptar a uma nova realidade em que o nosso mundo virtual ficou muito mais presente e mais atuante. Vide a nossa entrevista agora, né? Então, assim, o que a gente precisa ter esse cuidado? Todo mundo que está nesse dia a dia de computador, celular, tablet, está expondo a sua visão a uma luminosidade muito intensa, a esse cansaço, a esse esforço visual. Então, a gente consegue ter alguns cuidados básicos. A primeira coisa é lembrar que todos os aparelhos digitais, a gente consegue controlar o brilho, então a gente tentar reduzir esse brilho da tela, tentar ter justamente um conforto maior. O ambiente que você vai estar usando o seu computador tem que ser um ambiente bem iluminado, a distância que você vai ficar dele tem que ser uma distância mínima de pelo menos 50 centímetros. Você tem que lembrar de fazer uma coisa que geralmente na correria do dia a dia a gente esquece, que é intervalos. A gente tem que parar a regra que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda seria a cada 20 minutos a gente descansar por 20 segundos. Entretanto, a gente sabe que a nossa realidade, às vezes, de estar em uma aula, a aula online, ela vai durar uns 40, 45 minutos. Então, acaba que, então, o que a gente recomenda? Olha, você está assistindo uma aula no computador, terminou a aula, sai da frente do computador, vai tentar, de preferência, ter uma visão para longe, então abrir a janela, tentar enxergar um pouco mais longe, lembrar de piscar os olhos, uma coisa que geralmente a gente esquece. E, mais uma vez, ter um acompanhamento regular com seu médico oftalmologista para que você tenha uma avaliação da sua visão, ver se tem algum grau de óculos que seria necessário. A gente sabe que, às vezes, alguns graus de miopia, astigmatismo, isso pode gerar um cansaço para o paciente, a falta do óculos, então ter um óculos atualizado. A gente tem já, hoje, tecnologia de lente para óculos com filtro da luz azul, justamente para a gente descansar essa radiação ultravioleta que a gente recebe diariamente pelo computador. E a gente tem a possibilidade também de lançar mão de colírios lubrificantes, que o médico vai saber indicar para cada paciente qual que vai ser o melhor, a frequência adequada a ser utilizada, justamente para a gente prevenir, ter esse cuidado no nosso dia a dia.
Doutor Luiz, você comentou a questão do óculos. A falta do óculos ou ele estar desatualizado, com o grau desatualizado, pode levar a problemas mais sérios de visão, para além do cansaço, da dificuldade de enxergar? É um risco mais sério? Sim, a gente sabe que o óculos justamente é um auxílio que a gente tem para melhorar a nossa visão. Por isso que a gente recomenda um exame anual. Uma vez por ano a gente fazer esse check-up. O que acontece? Se você não vai fazer essa revisão, além de você ter um óculos defasado ou a ausência do óculos, vai gerar um cansaço, um esforço, uma dor de cabeça, vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Você pode ter um olho mais seco, pode gerar realmente um desconforto. Você ainda perde a chance de fazer aquela revisão, igual a gente falou, igual o Dr. Marcos deixou muito claro, que é a revisão de você fazer um exame de fundo do olho, você tentar medir a pressão do olho. Então, é uma chance de você detectar precocemente um glaucoma, uma retinopatia diabética. Então, essa questão de você não ir no médico, você está arriscando passar um diagnóstico mais grave, de uma doença que poderia ser tratada precocemente, que você poderia resguardar a sua visão. Então, por isso que é muito importante todo mundo, não interessa a idade, desde quando nasceu no teste do olhinho, até a idade mais avançada, igual o Dr. Marcos lembrou que os idosos têm um risco maior, mas todo mundo de qualquer idade, uma vez por ano, ir ao médico oftalmologista fazer a revisão anual. Doutor Marcos, quais os principais recursos que o senhor diria que nós temos hoje para reverter a cegueira, para tratamento das principais doenças que atingem a saúde dos olhos? A gente vem avançando bastante na medicina, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das recursos estão desde os recursos muito básicos, como as consultas de rotina, como a gente falou. Lembrar que você estava falando do óculos, que as crianças devem obrigatoriamente, principalmente até os 10 anos de idade, ter intervalos de sair um pouco do tablet, do computador e tomar luz solar. Porque excesso de uso nessa idade de tablets e de celulares pode induzir uma miopia que a criança não iria ter se ela não toma luz solar. Então, eu acho que esse é um dos pontos importantes. E lembrar também de uma baixa visual que muitas crianças têm e não sabem que têm, e os pais, principalmente, que é uma doença chamada de ambliopia, que é olho preguiçoso. O que é isso? Uma criança tem um óculos, um grau muito alto em um dos olhos, e aquele óculos, aquele grau faz uma visão borrada, e ela não sente essa falta. E o que acontece? O cérebro apaga aquele olho propositadamente. O cérebro, nosso cérebro, que aqui em última análise faz com que nós possamos enxergar, o cérebro apaga aquele olhinho e fica concentrado a visão só no olhinho bom, no olhinho que não tem o grau. E o que acontece? Passados aí os 7, 8 anos, aquela parte do cérebro já está totalmente expurgada da realização da visão. Então, aquela parte é anulada e depois a gente não consegue reverter. Então, esse é um dos fatores. E você estava dizendo mesmo que as outras causas? Dos tratamentos, doutor, que a gente tem. Isso, Então, o tratamento da ambliopia é justamente que esse olho cansado, esse olho preguiçoso, é tampar um olhinho, o oftalmopediatra ou o pediatra comum vai tampar aquilo dali. Agora, eu estou vivendo numa época fantástica. Nós estamos vivendo, né, Luiz? Uma época fantástica que tanta coisa nova está surgindo que a gente fica impressionado. Por exemplo, substâncias novas. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma classe nova de medicamentos chamada de antiangiogênico. O que é o antiangiogênico? É um medicamento que veio lá da pesquisa do câncer e foi trazido para a oftalmologia e outras especialidades para tratamento de quê? Da retinopatia diabética, que nós estamos falando toda hora, e principalmente de uma doença chamada edema da mácula, um inchaço na retina central, e também da degeneração de mácula. Então, esse tratamento é um tratamento extremamente sofisticado, que não existia na rede pública. Aqui em Goiás, a gente tem que agradecer muito o governo do estado, que é o único estado que tem isso disponibilizado para a população do SUS, através de um protocolo, de um PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, e lá no CEROF a gente faz esse tratamento. E o que mais que nós temos? Cada vez mais lasers para tratamento de uma série de coisas, como laser para tratamento da miopia, laser para cirurgia de
tempos da cirurgia de catarata, laser para tratamento de glaucoma. Então, o laser está mudando completamente. E mais, as cirurgias que chegaram, que são cirurgias em 3D. Nós não usamos mais o microscópio, e sim, nós temos equipamentos altamente sofisticados que a gente usa na tela de televisão, coloca um óculos com luz parecido com as lentes que tem a mesma aquela lente que a gente usa no cinema, e a gente consegue enxergar e operar o paciente olhando na televisão usando essas tecnologias. De forma que os tempos são maravilhosos. Muitas das causas que a gente julgava como impossíveis de serem curadas, hoje nós temos como tratar e curar, e nós vivemos esse tempo fantástico. Eu tenho certeza que o Luiz também pensa isso. Ele, então, que tem feito tantas coisas bacanas aí em córnea, em tanta coisa boa, e trouxe isso tudo para a Universidade Federal de Goiás. Doutor, nós estamos nos minutos finais desse primeiro bloco, infelizmente, mas eu queria muito que o senhor falasse, doutor Marcos, do Serof, porque o senhor mesmo comentou aí da questão de idosos de baixa renda serem um dos perfis mais comuns da cegueira, né? A desigualdade social, a falta de acesso ao médico de saúde pode comprometer, pode piorar um quadro. Então, por isso, eu queria que o senhor falasse da importância do Serof, do atendimento pelo SUS, esse centro tão importante aí para a UFG. Sem dúvida, o Serof é uma conquista da população do estado de Goiás, uma conquista da comunidade universitária, uma conquista de todos que lá atuam, uma conquista da reitoria, da diretoria da Faculdade de Medicina, até do próprio Hospital das Clínicas. O Serof, recentemente, por ganhar um caminho de expansão, de muita voltado somente para a oftalmologia, ele tem hoje uma independência para seguir esse caminho de poder oferecer o cuidado de qualidade para a nossa população. Então, nós cada vez mais nos aproximamos da perfeição e da ajuda, com a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos prestes a ter ampliação do nosso volume de atendimentos através da Secretaria Municipal de Saúde. E é uma conquista. Eu acho que aqui em Goiás, a gente pode dizer com muita segurança que o Hospital de Olhos da UFG, o Serof, o Hospital de Olhos da UFG, presta um grande serviço social com a disponibilização de todas essas tecnologias que eu acabei de falar, que o Luiz também, que estão disponíveis para a população SUS dependente. Eu acho que isso é motivo de muito orgulho para todos nós, inclusive de vocês, que sempre estão nos apoiando aí nas nossas campanhas, nas coisas que a gente faz. Bom, quero agradecer muito, então, ao doutor Luiz, ao doutor Marcos. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso primeiro bloco já está se encerrando. A você que está nos acompanhando também, agradeço. Te convido para continuar. O nosso intervalo é bem rapidinho. Agradeço também a Jenny, fazendo a interpretação de Libras. Continua com a gente aqui no próximo bloco. Você não sai daí, que daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a saúde dos olhos. Até já. Olá, estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje da saúde dos olhos. Que bom que você está aqui com a gente, aprendendo a se cuidar, cuidar da sua família, dos seus amigos, poder indicar aí, né, reforçar aquilo que a gente ouviu no primeiro bloco. Tem que ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, não pode deixar o óculos ficar anos sem ter uma atualização, evitar ficar muito tempo na frente das telas, as crianças também precisam de ar livre, não só do celular e do tablet, enfim. A gente continua aqui com a nossa conversa nesse segundo bloco. Agradeço mais uma vez a Jenny Silva pela interpretação de Libras e dou as boas-vindas agora para Mariana Siqueira, presidente da Liga de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFG, estudante de medicina aqui na Universidade Federal de Goiás. Agradeço mais uma vez ao Dr. Marcos Ávila, professor da Faculdade de Medicina da UFG, diretor do Centro de Referência em Oftalmologia da UFG e ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, para a gente conversar e aprender um pouquinho sobre a saúde dos olhos aqui hoje. Aprender muito, né? Bom, Mariana, eu queria começar esse segundo bloco com você, então, eu queria que você contasse para a gente o que é, então, a Liga de Oftalmologia da Faculdade de Medicina, qual que é o objetivo da Liga e os trabalhos que vocês desenvolvem. Seja muito bem-vinda, queria que você começasse com a sua autodescrição, por favor. Oi, muito obrigada, Letícia. Então, a minha autodescrição,
Eu sou branca, eu tenho 21 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, e eu estou usando uma blusa lilás e tem um armário do escritório atrás de mim. Então, a Liga de Oftalmologia da UFG foi fundada mais ou menos em 2008, que eu consegui reunir essa informação, e é um projeto de extensão da faculdade, do qual eu me orgulho muito de fazer parte. A gente desenvolve atividades tanto de ensino, quanto de extensão, quanto atividades científicas. Então, para os alunos que são da Liga, a gente tem pessoas tanto da Faculdade de Medicina da UFG, quanto de outras faculdades de medicina de Goiânia, e a gente disponibiliza para essas pessoas um aprendizado a mais e uma vivência a mais dentro da oftalmologia, além das poucas semanas na faculdade que a gente pode vivenciar ao longo do curso. Então, nós temos aulas teóricas, no mundo normal a gente também tem aulas práticas, os alunos podem acompanhar os ambulatórios no Serof, aqueles que desejarem também podem acompanhar alguma cirurgia. A gente participa das campanhas de extensão, tanto dos mutirões do Serof, quanto este ano alguns dos nossos alunos foram no mutirão do diabetes também. Além disso, a gente também participa de outras ações de extensão com outras ligas. A gente desenvolve na Faculdade de Medicina o encontro das ligas acadêmicas, que envolve várias ligas, são mais de 20 ligas, e geralmente a gente vai para alguma cidade no interior para desenvolver essa campanha lá. E, além disso, atividades científicas, tanto de, às vezes, realizar alguma pesquisa para a escrita de um artigo, quanto para apresentar trabalhos em congressos também. Muito interessante. Doutor Marcos, é importante, né? Qual que é a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de atividade dos alunos de medicina que ainda estão na graduação, né? Não fazem a especialização em oftalmologia, mas já na graduação têm esse contato? Letícia, eu primeiro vou começar descrevendo o meu redor. Bem lembrado. No bloco anterior, eu não o fiz, eu faço agora. Eu sou de pele clara, tenho cabelos brancos, tenho ao fundo aqui onde eu estou vestindo, eu estou com uma blazer escura, uma camisa clara, e ao fundo eu tenho aqui uma parede escura de um armário com alguns livros. Então, essa é a minha descrição. Bom, respondendo à sua pergunta específica, Letícia, o exemplo de tudo isso você está vendo é a Mariana, olha só. O que ela falou para quem está fazendo medicina, ela já está num contexto afirmativo de muita expressão, ela já sabe exatamente aquilo que acontece com os olhos, que nós precisamos trabalhar nessa consciência coletiva que os olhos precisam ser cuidados. Essa consciência tem que ser aflorada, porque as doenças dos olhos estão cada vez mais presentes na nossa vida, porque nós vamos envelhecendo, e à medida que nós vamos envelhecendo, um dos órgãos que mais sofre impacto são os olhos. Então, essa consciência vem, nós aqui na UFG, no nosso curso da Faculdade de Medicina, a gente procura colocar isso muito claro. Por isso que a Liga tem um sucesso tão grande como tem. É que aí lá o médico que está se formando vai transmitir, mesmo que ele não faça oftalmologia, eu digo para você que é uma grande parte, porque são muitos alunos que fazem parte da Liga, muitos deles, obviamente, a grande maioria, vai para outras áreas, e ele vai poder lá ter noções básicas, isso ele vai servir bem a comunidade, a sociedade, a sua família, os seus amigos, ensinando os cuidados básicos para manter uma boa visão durante toda a vida. Eu acho que esse é uma contribuição da Faculdade de Medicina de grande valia, e nós estamos estendendo isso também para as outras unidades aqui da UFG, como, por exemplo, a farmácia e a enfermagem, enfim, eu acho que essa preparação do aluno da UFG para a vida futura, principalmente aqueles que estão ligados às áreas da saúde, são importantíssimas, e eu volto a insistir. A Mariana é um exemplo vivo disso tudo. Ela sabe de oftalmologia muito mais, às vezes, do que um médico já formado que outra área que não da oftalmologia. Então, esse é um diferencial muito grande da Universidade Federal de Goiás.
Bom, e Mariana, eu queria muito ouvir você, principalmente sobre a parte de extensão da Liga, porque o Dr. Marcos comentou da informação, quão é importante, tanto para os médicos que estão se formando, mas também para a sociedade, para as pessoas se informarem, para se cuidarem. Que impressão que você vem tendo, principalmente nessa parte de extensão? Os goianos, nós aqui da nossa região, temos informação suficiente? A gente ainda precisa de mais conhecimento para se cuidar e para prevenir problemas? Ou a informação chega? Então, eu acho que das experiências mais interessantes que eu tive com isso foi participando do ELA, né, que é o encontro das ligas acadêmicas. As 2 vezes que eu participei junto com a Loft, a gente foi para Guapó e para Hidrolândia. E era muito interessante porque era um ambiente que tinha mais de 20 ligas. Então, a gente sempre... a organização do ELA, da qual eu já participei também, a gente sempre entra em contato com as prefeituras para chamar a comunidade para ir até o evento e ter esse contato, né? Que às vezes, muitas vezes, essas pessoas não têm, e então ter esse contato com a gente, com essas medidas de promoção em saúde. E uma coisa muito interessante é que todos os anos o stand da Loft é o mais procurado. E é o mais procurado num sentido de que às vezes as pessoas não entendem. Eu não sei se a prefeitura deixou isso claro, mas todo ano vai alguém lá procurando receita de óculos com a gente. E é ruim porque a gente tem que avisar que, tipo, eu, Mariana, não posso oferecer uma receita de óculos para aquele paciente, mas a gente pode encaminhá-lo para ir para o Serof, né? Mas era algo muito interessante que a gente percebia, porque então todos os anos tinha muito essa demanda. Já aconteceu até na primeira vez que eu participei, o pessoal das outras ligas ficarem bravos com a gente, porque estava todo mundo na fila da Loft, e a gente só ia realizar um exame simples, mais básico possível, para ver se a pessoa precisaria de um encaminhamento, alguma coisa que é mais fácil de identificar, né? Como uma catarata, que a gente às vezes consegue perceber, assim, e que é algo tão prevalente na sociedade, e dar orientações para a população sobre essas principais causas de cegueira. Então, retinopatia diabética, catarata, glaucoma. Então, era algo interessante por ver essa demanda da população, especialmente dessa população do interior. Então, a gente imagina que não estaria sendo suprido, né? Se tem uma busca desse tamanho, as pessoas ficavam muito animadas com essa possibilidade de ter uma consulta oftalmológica e ver que é algo muito importante, assim, dos sentidos da pessoa, né? Perceber que eu acho engraçado, porque às vezes, tanto com outros colegas da faculdade, quanto tem médicos de outras especialidades que falam, minha pessoa vai deixar de ser médica e cuidar só do olho, mas é que é algo assim tão, tipo, da natureza humana, tipo, o impacto social que a cegueira tem e, portanto, o tanto que isso é relevante. E você imagina a pessoa querer muito e procurar muito por esse atendimento, com esse medo de não enxergar ou de ter algum problema desse tipo, né? Bom, a Mariana falou da questão da demanda, doutor Marcos, que eu achei bastante interessante, da procura da população por esse exame que eles ofereceram. O senhor comentou no bloco passado a quantidade de pessoas aqui no Brasil que têm cegueira, né? Eu queria até que o senhor reforçasse o número. Eu tenho aqui um dado, professor, de um relatório, um documento que se chama As Condições de Saúde Ocular no Brasil, né, do ano passado. Esse dado diz que 75% dos casos de cegueira são preveníveis ou curáveis. Como é que o senhor avalia as condições de saúde dos olhos aqui no nosso país, professor? São condições cada dia melhores por ações específicas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que tem instituído ao longo dos anos esse livro, As Condições de Saúde Ocular no Brasil. É um livro, inclusive, da minha autoria, que nós publicamos juntos com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, uma publicação que acontece geralmente de 3 em 3 anos aqui no Brasil. Nós estamos agora na 6ª edição, e isso ocorre geralmente quando nós fazemos um congresso, um simpósio chamado Fórum Nacional de Saúde Ocular, lá no Congresso Nacional, um ano na Câmara dos Deputados, um ano no Senado. Esse ano
especificamente foi na Câmara dos Deputados, esse último que nós tivemos. Pois bem, realmente o impacto é muito grande. A grande parte das cegueiras podem ser evitáveis e ser evitadas. E nós temos que trabalhar nesse conceito. É uma implantação de um conceito, você vê, a Mariana falou muito claramente, e é um conceito que precisa ser difundido porque as pessoas precisam estar informadas. E a informação tem que chegar como você nos auxilia muito com o seu programa, sempre a gente trazendo informação de utilidade pública, e nós queremos aí que isso aconteça realmente. O cuidado, no Brasil nós temos 6 milhões de pessoas com deficiência visual severa ou cegueira. É muita gente, nós não precisamos ter isso mais. Isso precisa ser dados do passado, são dados que nós fomos vencendo ao longo dos anos. Nos últimos governos federais, nós do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e das universidades fizemos uma força-tarefa muito grande nesse convencimento. O que é que resultou nisso? Resultou novos códigos na tabela SUS para tratamentos que não tínhamos, resultou na criação de centros nacionais de tratamento de retinopatia diabética, resultou na abertura enorme de bancos de olhos para captação de córnea no Brasil todo, resultou numa disponibilização de verbas, chamadas cirurgias eletivas, como, por exemplo, a cirurgia de catarata, que hoje no Brasil nós fazemos 500 mil cirurgias de catarata pelo SUS por ano. E isso tudo, essa demanda gigante que começou a surgir, fez com que nós tivéssemos que formar mais médicos oftalmologistas, e nós, com essa demanda, nós temos hoje no Brasil 21 mil médicos oftalmologistas e é o maior número de oftalmologistas por país do mundo. Então, eu acho que esses dados fazem crer da importância social da oftalmologia. Demanda. Outra pergunta sua, demanda. A Prefeitura de Goiânia tem isso muito claro. A maior fila de espera para consulta na pandemia, qual que está sendo? Da oftalmo. Por quê? Porque o Serof, que é um dos grandes provedores da saúde ocular aqui na nossa cidade e no estado de Goiás, aqui em Goiânia e no estado de Goiás, o Serof, com a pandemia, nós tivemos que fechar o atendimento. O risco de transmissão, separação entre as pessoas, distanciamento social, tudo isso fez com que o Serof fechasse e só atendesse as urgências. Então, essa demanda acumulada fez com que a maior fila hoje da Secretaria Municipal, até algum tempo atrás, era da oftalmo, e eu acredito que continua sendo a maior fila. Então, essa demanda é muito grande. Você vê que eles abriram a Loft lá, Loft é a Liga da Oftalmologia. No Congresso das Ligas Acadêmicas, o maior estande de procura, quando você abre para a população, é a oftalmologia. Você vai nos mutirões da prefeitura, tem inúmeros serviços lá. E a oftalmologia é invariavelmente lotada. O bloco a área que eles destinam para a oftalmologia, sempre muito cheio. Então, isso é uma responsabilidade que nós todos, e principalmente nós, dos serviços públicos, em especial da Universidade Federal de Goiás, é uma demanda social que nós temos que ajudar a resolver e fazer com que a população volte a enxergar melhor, não corra risco de cegueira. E não só isso, né, Letícia? Também o desempenho no trabalho, na própria sociedade, as crianças, o desenvolvimento escolar, nas escolas onde a gente vai e faz o óculos, 12% de diminuição da taxa de repetência e de evasão escolar. 12%. A gente vai lá, faz o exame, prescreve o óculos, geralmente a prefeitura doa o óculos, ou um outro órgão doa o óculos. Nós fazíamos isso junto com a Fundação Jaime Kahneman até bem pouco tempo atrás, em todas as escolas públicas da Grande Goiânia, e a taxa de evasão e de repetência diminui 12%, é muita coisa. Crianças com 5, 6 graus de miopia não enxerga 50 centímetros para frente dos seus olhinhos. Estão lá, tirando notas ruins, não enxergando nada. Por quê? Simplesmente porque não está usando óculos. Então, essa demanda, nós temos que estar conscientes disso, e o pessoal da Liga nos ajuda demais nas triagens, nos mutirões, nas campanhas, e além de tudo que eles fazem. E eu acho que, aos poucos, a gente vai vencendo essa batalha, e, se Deus quiser, vamos chegar lá na frente com um bom resultado.
E, Mariana, o doutor comentou aí que vocês fazem, inclusive, esse trabalho de triagem, né? Tem esse contato também. O que te chama a atenção dos casos que chegam até vocês? Quais costumam ser mais frequentes? A gente consegue mensurar, assim, de maneira geral? Assim, eu me lembro mais das 2 vezes que eu participei do ELA, assim, que eu me lembro com bastante destaque, porque quando eu participei, eu acho que eu ainda não tinha um conhecimento igual eu tenho hoje, assim, para saber, mas era muito interessante que eu via muita gente chegando com pterígio. Eu lembro que no ELA de Guapó, eu acho que a gente não são tantas pessoas, assim, acho que é em média umas 200 pessoas, geralmente, mas acho que eu lembro de ver umas 30 pessoas com pterígio, era alguma coisa muito comum, as pessoas chegarem falando da carninha no olho, então era muito comum de perguntar se aquilo era um problema mais grave, né? E a pessoa já chegava falando daquilo. E eu acho que é algo que, para quem é estudante, especialmente calouro, assim, né, que ainda não viu muita coisa da faculdade, é um negócio bem destacado que dá para você ver, assim, de primeira no olho. Bom, e falando em pesquisa, Mariana, eu soube que a Liga hoje tem pesquisa, por exemplo, em parceria com residentes da oftalmologia, é isso mesmo? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente. Isso, eu e um outro colega da Liga, a gente começou a desenvolver no ano passado e a gente está continuando agora. A gente tem uma pesquisa com outros 3 residentes lá do Serof. O orientador é o Dr. Davi, que também é o coordenador docente da nossa Liga. E é uma pesquisa sobre o uso das injeções intravítreas de anti-VEGF, principalmente para paciente de retinopatia diabética. A gente está fazendo esse estudo epidemiológico lá no Serof. Doutor E a gente... Ai, perdão. Desculpa, pode continuar. A gente desenvolve outros trabalhos também para congresso, mas tanto relatos de caso, outros trabalhos assim, que são enviados para congresso, que a gente realiza ao longo do ano também. Você quer ser oftalmologista? De curiosidade. Por enquanto eu quero sim, ainda tenho mais 2 anos de faculdade, mas por enquanto eu ainda quero sim. Está no caminho, né, doutor Marcos? Sem dúvida. Bom, doutora, a gente comentou aí das pesquisas, o Serof, além do atendimento que a gente já falou no bloco passado, desenvolve pesquisas também, né? Eu queria que o senhor pudesse citar aí para a gente algumas, e a que pé que estão as pesquisas desenvolvidas? Nós temos várias linhas de pesquisa em andamento, as linhas de pesquisa do glaucoma, que tem contribuído muito, e nós, com instituições internacionais, a gente está muito vivo nas pesquisas de novas moléculas, ajudando no desenvolvimento na parte clínica, né? Eles desenvolvem as moléculas e a gente passa dos clinical trials para testar os ensaios clínicos, para testar a efetividade das novas moléculas desse nova classe de medicamento que são os anti-angiogênicos. Nós temos algumas pesquisas em linha de doutorado e mestrado, testando moléculas, vias patológicas de como as doenças acontecem na retina, muita coisa em blefaroplastia, em doença de cirurgia plástica palpebral, glaucoma, como eu te falei, células-tronco, continua o projeto Células-tronco em parceria com a Universidade de Harvard, e agora já saiu da fase animal, foi na fase que nós participamos aqui, operando vários porcos para testar a célula-tronco, e agora essa pesquisa caminhou para pesquisa em fase de humanos. Estamos trabalhando bastante também com terapia gênica, terapia genética, no diagnóstico molecular, com teste de sequenciamento de DNA para identificação de doenças genéticas dos olhos, e retinopatia diabética e degeneração de mácula, que é o nosso grande foco, né? Uma quantidade enorme de trabalhos, de papers, estudando edema macular diabético, estudando formas alternativas de tratamento da degeneração macular do paciente idoso, cirurgia de catarata também é um foco importante para nós, enfim, muita coisa acontecendo. Esse ano, infelizmente, a Mariana, por exemplo, eu fiquei com o coração partido aqui. O ano que ela ia estar
para valer mesmo na liga, nos trabalhos, nas campanhas, nos mutirões. Ela começou, a hora que a coisa começou a andar para ela, fechou tudo, né? Então, esse ano, infelizmente, como as nossas pesquisas têm muito o lado clínico, né, esse ano ficou bastante prejudicado. Doutor Marcos, a gente falou no bloco passado alguns fatores de risco e existem algumas características físicas mesmo, para além da genética, dos hábitos, que podem favorecer problemas, podem ser um fator de risco? A cor dos olhos, por exemplo, isso é de fato uma predisposição, um fator de risco? Sem dúvida, pessoas que têm a pele muito clara e os olhos claros têm mais predisposição de ter uma doença essa, que é a maior causa de cegueira em pessoas acima de 65 anos, de cegueira irreversível, que é a degeneração de mácula. Então, pessoas muito clarinhas, com pele clara e íris clara, têm uma predisposição maior para degeneração macular. Indivíduos melanodermos, ou seja, indivíduos negros, têm uma predisposição muito maior para o glaucoma. E aí vem o componente familiar, os pessoas muito altas, automíopes, que têm o maior comprimento do globo axial, têm uma predisposição para ter lesões na retina e ter descolamento de retina, por exemplo. De forma que são características específicas. Agora, a hereditariedade é um fator muito importante para nós em relação às doenças oculares. Bom, e na questão de tratamento, doutor, a gente comentou um pouquinho da recuperação da cegueira no bloco passado, mas eu queria aprofundar aqui. Quando a gente fala dessa recuperação da visão, na verdade, de quanto a gente está falando, quanto de maneira geral, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas quanto a gente consegue recuperar dependendo do tratamento e do caso, e como que isso pode ser feito? O lado mais bonito dessa história toda é a recuperação que nós temos do paciente que opera catarata. Via de regra, são pacientes que não têm outras lesões, a não ser a própria catarata. Alguns deles têm algumas alterações na retina, mas não é a via de regra, não é o caso comum. Então, a recuperação pós-operatória e a satisfação visual do paciente, dos familiares, do médico e da equipe médica é fantástica na cirurgia de catarata. Agora, recuperação em outras doenças depende muito do nível de lesão que elas estão. Quanto mais avançada a lesão está, principalmente nas doenças da retina, menor a chance que nós temos de recuperação, porque a retina vai se desgastando e quando nós intervimos, o desgaste já é tão grande que nós não conseguimos reverter o processo. Assim, nós vamos operar para que nós possamos evitar uma piora do quadro. De forma que varia muito de caso para caso, cataratas quase sempre uma excelente recuperação, e por incrível que pareça, nas doenças da retina, mais e mais a gente tem devolvido boa visão aos pacientes. Bom, Mariana, falando da Liga novamente, a Liga tem integrantes não só da UFG, mas da área da saúde de outras universidades também, não é isso? Isso, a gente tem alunos de faculdade de medicina, de outras faculdades daqui de Goiânia, das faculdades particulares. Então, temos também alunos da PUC, da UniRV e também da Unifam. E qual que é a importância dessa parceria entre várias instituições, Mariana? Eu acho que é muito interessante ter uma troca. Agora eu falo não especificamente de ter esses alunos externos à faculdade, mas também da realização de eventos com diversas outras ligas e pessoas do Brasil inteiro. Então, agora na pandemia, apesar de a gente ter atrapalhou, claro, todas as atividades da liga, mas a gente tem a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Oftalmologia, que inclusive foram membros da LOFT, que ajudaram a fundação dessa associação no passado, e hoje a gente continua participando dela. Então, é uma associação que tem mais de 100 ligas de todo o Brasil. Então, através dela, a gente consegue ter esse contato com pessoas de diversas instituições. Então, no começo da pandemia, lá em abril, a gente fez um evento com outras ligas daqui do Centro-Oeste, e agora, em agosto, fizemos um outro evento também.
Perdão, a minha cachorrinha tá latindo aqui. Então, a gente fez esses 2 eventos em conjunto com essas outras ligas. É muito interessante poder compartilhar da realidade de diferentes faculdades, ter uma troca, são atividades de extensão muito diferentes. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ouvir falar sobre uma liga no Mato Grosso do Sul, que faz atividade indo nas aldeias indígenas, outras ligas no Mato Grosso também. Então, é uma troca muito rica de informações e também de coisas que a gente pode fazer pela liga e pela nossa sociedade, que às vezes a gente não tinha pensado. Muito bacana, olha, muito obrigada, Mariana, Dr. Marcos, muito obrigada mesmo pela conversa, aprendemos muito, parabéns aí pelo trabalho de vocês na UFG, no Serof, na Liga, enfim, atuando aí de várias formas, muito obrigada. Agradeço também a Jenny pela parceria de sempre, fazendo a interpretação de Libras, e a você que nos acompanhou até aqui, aprendeu aqui com a gente hoje também, muito obrigada pela audiência, lembrando que o Mundo UFG é de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde, tá ok? Até a próxima.